Meu querido, antes de qualquer coisa, eu queria que você soubesse de algo importante. Eu não acho que você seja uma pessoa difícil. Acho que foi assim que você aprendeu a se defender. A vida te ensinou a ser assim. Talvez você só não tenha questionado ou aceitado as ideias, porque não tinha mais forças para contestá-las. Mas sempre é tempo de mudar. Também não acho que você acorde todas as manhãs disposto a discutir, a se irritar ou a transformar qualquer situação em um campo de batalha. Na maioria das vezes, quem vive cansado de brigar também está cansado de sentir que precisa se proteger o tempo todo. Ninguém termina uma discussão com o coração leve. Ninguém gosta de deitar a cabeça no travesseiro e continua repetindo uma conversa que na sua mente não terminou. Ninguém gosta da sensação de frustração, de imaginar respostas que não soube dizer na hora, de reconstruir cenas na própria cabeça. Tantas vezes a ponto de não saber diferenciar mais a carga emocional do que de fato aconteceu, da gravidade que seu coração colocou na situação. Sei como é difícil pensar que poderia ter agido diferente, ou até mesmo de sentir que perdeu a paz por causa de algo que nem merecia tanto esforço. Talvez você conheça essa sensação e vou te ajudar a identificar uma força que joga contra você nesses momentos de vulnerabilidade. Já reparou que há dias que qualquer detalhe negativo pesa mais do que devia? Dias em que você se percebe respondendo antes mesmo de ouvir até o fim, desconfiando antes mesmo de entender, preparando a defesa antes mesmo de saber se estaria sendo atacado. Quando se sentir assim, preste atenção. São as vozes que chegaram sem você perceber. Aos poucos elas ganham espaço e território, e na maior parte das vezes usam o que acontecem para acessar você. Acessam seus valores, a sua verdade, a forma como você vê o mundo, e arrumam confusão em tudo. Quando isso se repete muitas vezes, você pode começar a acreditar que é só o seu jeito mesmo. Eu sempre fui nervoso, eu sou assim mesmo. Eu sou difícil de lidar, eu não tenho paciência. Prefiro ficar sozinho a ter que lidar com isso. Mas eu não acredito nessas afirmações ditas no calor do momento, porque é quando a sua verdade fica distorcida pelas vozes que adoram encrencar você. As vozes encrenqueiras querem ver tudo incendiar e te entregam combustível para isso. Tá na hora de começar a considerar a participação das vozes em si.
seus pensamentos. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa induzida a fazer o mal e ela ser maldosa. E são justamente essas almas que mais precisam aprender a reconhecer as vozes que vivem tentando criar caos por onde passam, onde pequenos acontecimentos se tornam grandes batalhas e pequenos conflitos tornam-se guerras declaradas, sustentadas por propósitos sem sentido. As vozes te encrencaram e a encrenca às vezes atravessa gerações, envolvendo toda a família. Tem pessoas que nem sabem mais o que aconteceu ou que sentiu na época, só sustentam uma situação que já perdeu o sentido. Mas saiba que essas vozes não aparecem apenas quando tudo está desmoronando. Na verdade, elas preferem os dias comuns, os dias em que nada muito grave aconteceu, porque sabem que se conseguirem tirar sua paz nas pequenas coisas, aos poucos conseguirão tirar nas grandes coisas também. Pense nessas pequenas encrencas que elas criam dentro da mente. Repetições sem fim. Meu querido, você já percebeu que existem dias em que parece que tudo resolve brigar com você? O trânsito irrita, o barulho incomoda, uma mensagem parece uma ofensa, uma palavra pesa no coração. Os olhares se transformam em julgamentos, uma demora é interpretada como rejeição. E tudo incomoda, parece pessoal, tudo parece ter sido feito contra você. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto essas pequenas situações podem fazer você viver em permanente estado de defesa. As vozes encrenqueiras aproveitam justamente esses pequenos detalhes para provocar grandes prejuízos. E o curioso é que elas nunca chegam dizendo que querem destruir sua paz. Elas chegam disfarçadas, dizem que estão tentando proteger você, dizem que você precisa se respeitar, que não pode deixar os outros fazerem o que querem com você. Até aqui elas defenderam bons pontos, até que o engano começa. As falas seguintes sempre vêm acompanhadas de agressividade. Afinal, precisamos mostrar quem manda. Mas quem manda? Porque quando você simplesmente obedece ao que as vozes dizem, quem realmente está no controle. Quando elas se aproximam, podem acabar vindo em forma de pensamento rápido, com uma sensação estranha no peito, como um desconforto que aparece antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Alguns a chamam de intuição, mas são só as vozes confundindo você.
você. Elas não querem que você perceba as verdadeiras intenções. Quando alguém demora para responder uma mensagem, elas cochicham. Está vendo? Você está sendo ignorado. Não faz questão. Quando alguém faz uma brincadeira que passa um pouco do ponto, elas te convencem que ninguém se importa, que não te amam e instigam você a revidar de forma pior. Quando alguém discorda da sua opinião, elas dizem que você está sendo desrespeitado, que precisa reagir, que precisa medir forças. E sem perceber, você começa a enxergar ameaças onde talvez existisse apenas opiniões divergentes. Aos poucos essas vozes vão ensinando sua alma a esperar ataques, até onde havia apenas desencontros, falta de paciência com a limitação humana, irritação com distrações, cansaços constantes e dores tensionais que nem pertenciam a você. Como é difícil viver em uma armadura, quando passamos a esperar sempre o pior das pessoas. Uma parte de você começa a acreditar que precisa se defender antes mesmo de ser machucado. As vozes te incitam a atacar antes de ser atacado. E muitos inocentes pagam o preço de serem machucados pela ira de quem não soube perceber que ele não tinha nada a ver com o problema ou vínculo com a situação. E mesmo que tivesse, meu querido, dá para lutar pelo que é certo sem perder a razão. Existe uma intenção escusa que as vozes encrenqueiras escondem. Elas não querem proteger você, elas querem governar você. Querem que cada situação seja interpretada pelo medo. Querem que toda discordância pareça perseguição. Querem transformar qualquer faísca em incêndio. Dessa forma elas te convencem que estão te protegendo, ensinando a se impor, a colocar limites, quando na verdade estão apenas querendo governar você e ter propriedade sobre sua alma. Montam um palco sem plateia, colocam você como protagonista de uma guerra imaginária, onde você representa todos os dias uma história de ataque, defesa e sofrimento, dirigida por eles através dos seus medos. Sua mente monta um telão onde passam as cenas mais caóticas possíveis. É sua vida, meu querido, e se você permite que elas continuem passando cena após cena, confrontos e conflitos, a vida parecerá nunca ter paz. As vozes te encrencaram, elas transformaram você em refém da antecipação, do medo, da repetição. Elas dizem: está vendo? vai acontecer de novo. Elas sempre montam as cenas de catastrofização para te convencer. Dizem: não confie, mas não contam como a vida fica pesada quando deixamos de confiar em todo mundo. Elas dizem: faça pior, faça pagar, mas nunca explicam o que fazer depois que você perde a razão e nem o peso da
reparação da dívida que você começa a acarretar. Quem ganha com isso? Elas dizem: não deixe barato, mas nunca falam que quando a vingança assume a direção, o rancor acaba colidindo com o coração. A partir daí, seu coração viverá machucado, acumulando mais e mais rancor. as vozes insistem: Ataque primeiro antes de atacar em você. mexam comigo pra ver. E é exatamente nesse momento que elas mostram quem realmente são. Porque nenhuma voz que deseja sua paz faz você viver em guerra o tempo todo. Nenhuma voz Que ama você alimenta conflitos antes de procurar entendimento. Nenhuma voz que te ajuda a construir a sua vida quer ver tudo desmoronando E nem tem prazer em transformar cada pequena situação em uma catástrofe sem igual. Encrenqueiras não querem solução, elas querem complicação. Não querem sua paz, não quando transformam qualquer conversa em disputa. Não quando fazem você levantar a voz, comprar a briga, provar que está certo ou sair por cima. A qualquer custo a verdade não precisa de defesa, ela aparece. As vozes encrenqueiras pegam uma ferida antiga e começam a usá-la como prova contra o mundo inteiro. E quando você acredita nelas, quando reage no impulso, quando fala mais duro do que precisava, fecha as portas para quem está perto e não se permite escutar, as vozes conseguem o domínio sobre você. Elas te induzem a ter comportamento cheio da razão, mesmo sem ter. Quando as vozes encrenqueiras chegam onde querem, invertem a situação na sua mente e começam a atacar você. Elas tiram seu sono através da culpa, da mágoa e da sua falta de habilidade com as situações. Elas te instigam o que podem para te fazer brigar ou atacar. Depois direciona o ódio a você mesmo, te fazendo se sentir o pior ser humano que poderia ser. E esse ciclo se repete. Não caia na armadilha das vozes que querem governar você. O que elas ganham com isso? Primeiro elas incendeiam tudo, depois apontam para as cinzas e dizem que o problema é você. O que elas ganham com isso? Depois fazem barulho dentro da sua cabeça, usando seu cansaço como prova de que você perdeu o controle. E sabe o que elas ganham com isso? elas se alimentam da sua dor, da sua raiva, da sua culpa, e vão aumentando o domínio
sobre você. Elas querem o seu controle, por isso instigam você a ferir e depois se sentir ferido com o pensamento culpado em dor. Você não consegue perceber a ação delas. As vozes encrenqueiras têm o poder De transformar momentos felizes em um caos completo. transformam medo em raiva e raiva em agressão. Transformam culpa em vergonha e vergonha em isolamento. E quando você finalmente consegue respirar, elas ainda sussurram que você estragou tudo outra vez. Meu querido, ouça bem o que vou te falar. se até esse momento Alguma lembrança veio visitar a mente, estremeceu seu coração. Não abaixe a cabeça, você é humano, você é divino, mas ainda humano. Tudo bem errar, mas não deixe mais as vozes enganarem você. A culpa costuma ser muito rápida para apontar o dedo, mas quase nunca é paciente o bastante para compreender o caminho que trouxe alguém até ali. Deus sabe, Deus entende e está com você, mas queira verdadeiramente melhorar, se arrepender e mudar pra valer. Todos nós carregamos marcas, todos nós já fomos feridos por palavras que não merecíamos ouvir. Todos nós já fomos rejeitados por alguém que gostaríamos que tivesse permanecido. Nós já conhecemos a dor da injustiça, da decepção ou do abandono. A dor é uma expressão da vida. O perigo começa quando começamos a olhar a vida através da dor. É aí que as vozes encontram mais espaço e uma ferida antiga pode acabar. Julgando uma pessoa nova, um abandono antigo pode fazer você abandonar uma pessoa nova que nunca abandonaria você, te convencendo que era melhor se afastar para não sofrer. às vezes é Intuição, mas às vezes são só as vozes encrencando com você. mesmo Aos poucos, sem perceber. você deixa de enxergar o presente. Passa a enxergar apenas as cicatrizes mal fechadas. As vozes encrenqueiras adoram isso, Porque uma pessoa machucada enxerga menos o que está acontecendo e muito mais aquilo que teme que aconteça. Tire o poder das vozes. Você já brigou com quem não merecia. Converse com ela e assuma seus erros. Já respondeu atravessado para alguém porque estava cansado. Explique seu lado. Já interpretou como uma
maldade aquilo que foi dito na inocência. Disfarça esse mal entendido. Já levantou muros onde alguém estava apenas tentando construir uma ponte. Retire os tijolos. As vozes encrenqueiras já fizeram você comprar até mesmo guerras que nunca foram suas. E talvez uma das maiores crueldades delas seja essa: elas te tornam refém de um loop mental, onde você passa horas discutindo mentalmente com pessoas e emanando ódio, enquanto essas pessoas simplesmente continuam vivendo, muitas vezes sem saber ou sem se importar. Porque você se importa tanto. O conflito com essa pessoa merece o custo da sua paz, enquanto tenta vencer uma discussão ou uma briga que só existe dentro da sua cabeça. A vida continua acontecendo. As vozes te encrencaram porque convenceram você de que paz é ingenuidade. Disseram que gente boa sempre perde, que quem perdoa é fraco, que quem respira antes de responder não sabe se impor. Falam que pedir desculpas diminui uma pessoa, que baixar a guarda é pedir para sofrer, que todo mundo quer aproveitar da sua bondade, mas perceba como elas sempre fazem a mesma coisa. Elas pegam uma virtude e tentam transformá-la em defeito. Pegam a calma e chamam de omissão, chamam a prudência de covardia e paciência de passividade. Pegam perdão e chamam de fraqueza, pegam a humildade e chamam de submissão. Elas fazem isso porque sabem que uma pessoa em paz com a própria consciência e com o mundo à sua volta é muito difícil de manipular. Quem está em paz consegue pensar, sabe esperar o momento certo de agir, consegue ouvir, consegue perceber quando vale a pena permanecer e quando vale a pena ir embora. As vozes encrenqueiras fazem promessas que nunca pretendem cumprir. Prometem respeito através do medo, mas entregam solidão. Prometem proteção, mas entregam uma vida inteira vivida na defensiva. Prometem justiça, mas aprisionam você em um ciclo onde a raiva nunca termina. Prometem aliviar o peso que existe dentro do peito, mas quando tudo passa, deixam um peso ainda maior pra você carregar. Porque a dor que elas provocam nunca termina quando
quando a discussão acaba, ela continua na culpa, continua no arrependimento, continua no silêncio que fica entre duas pessoas que se amavam e por alguns minutos deixaram as vozes falarem mais alto do que o próprio coração. Meu querido, existe um pequeno espaço de tempo, às vezes milésimos de segundo, um espaço que pode mudar completamente o rumo da situação. Antes da resposta atravessada, existe a possibilidade de respirar. Antes da ofensa, existe a possibilidade de perguntar. Antes da discussão, existe a possibilidade de compreender. antes da ruptura, existe a possibilidade de esperar um pouco mais. Às vezes, um único segundo de consciência impede meses de arrependimento. Saia de perto por alguns minutos. Vá beber uma água, respire profundamente. Caminhe um pouco, faça uma oração. Pouca gente possui a coragem De interromper uma guerra antes que ela comece a causar destruição. As vozes odeiam quando você faz isso, porque elas vivem da impulsividade, vivem da pressa, vivem daquele segundo em que você reage sem pensar do seu impulso. Meu querido, nem toda pedra merece que você pare o caminho para chutá-la. Às vezes, seguir caminhando é a resposta mais inteligente que existe. A raiva existe, A raiva nunca foi o problema. O problema é quando as vozes assumem o controle da raiva. Nem toda emoção Precisa virar atitude você pode sentir, sem explodir, pode discordar, sem ferir, pode colocar limites, sem humilhar, pode dizer não, sem destruir alguém, pode ir embora sem desejar vingança, pode proteger o próprio coração sem endurecer a própria alma. Deus está contigo, meu querido. Confia nele, ele te mostrará o caminho de volta pra casa e trará a paz que seu coração procura. E eu estarei aqui, te vendo vencer, um problema por vez, na luz e na dor. Seguimos com você, com a fé, amparo
existência de alguém. Tem um monte de gente ao qual a sua presença faz bem. Você é importante, você é sagrado, você é amado por Deus e por nós também. Na luz e na dor, seguimos com você. Na fé amparada em te ver sorrir, em te ver vencer. Com licença, meu filho, a avó passou aqui para te dar um alerta importante. A menina falou das vozes, agora a avó quer falar sobre as certezas. Tem gente confundindo certeza com verdade. Tem gente confundindo verdade com opinião. Tem gente distorcendo a realidade por certezas sem comprovação. A avó já viu muita encrenca começar por causa da razão de quem tem a certeza. E o mais curioso é que quase sempre essas certezas nasceram antes da escuta, antes da compreensão, antes do esforço em procurar pela verdade, que inclusive pode mudar. A avó aprendeu uma coisa importante: a mentira gosta de se esconder e bola planos para ter a certeza que não vão descobrir. A verdade sabe esperar e não tem pressa de revelar aquilo que tem o tempo certo de acontecer. Quem mente tem pressa de convencer, quem ama tem paciência de esperar. Filho, é impressionante como essas vozes têm facilidade para convencer um coração machucado. E sabe por quê? Porque filho ferido não procura explicação, procura proteção. E as vozes prometem exatamente isso. Prometem proteger você do sofrimento, Mas no fim só fazem você sofrer 2 vezes mais. uma pela dor que já existia, Outra pela problemática que elas inventaram. Quem vive cheio de certezas escuta muito pouco, porque quem tem a certeza faz um barulho danado. Fala tão alto que não deixa a verdade terminar a frase. tem filho brigando por uma má intenção que nunca existiu. Tem filho chorando por uma rejeição Que nunca aconteceu. Tem filho carregando mágoa de uma conversa Que só aconteceu dentro da própria cabeça. As vozes encrenqueiras não conseguem nada Sozinhas, elas precisam que você compre a ideia. E se o outro de fato machucou você, aí elas ficam cheias da razão. Elas não têm dificuldades em te convencer quando você se sente ofendido. Elas
Elas não precisam de provas, precisam apenas que você pare de perguntar e ceda aos pensamentos de conflitos, brigas e discussões. Para de brigar na mente, filho. Deixe a pessoa em paz. Deixe você em paz. Filho, enquanto existe pergunta, existe aprendizado, curiosidade, novas descobertas. Ainda existe caminho, mas quando a certeza nasce, a rigidez te encontra e tenta focar seu olhar em uma única direção. Com a tua razão, razão essa que nem sei se tem por onde começar. Filho, a avó quer fazer uma pergunta, você já errou? Então quando você passa por algum conflito, já parou para pensar que pode ser você o errado? As vozes gostam de brincar com os e se e com os mais, falam que nunca tá bom. Então a avó vai trazer esse e se do outro lado da moeda. E se o outro não teve a intenção que você imaginou? E se aquele silêncio não era indiferença ou desprezo, era cansaço? E se aquela resposta curta era preocupação? E se aquele olhar feio não foi para você? E se você brigou feio com alguém inocente que estava só tentando se defender e ter que se explicar para corrigir uma versão que só existia na tua mente? É por isso que a avó desconfia das certezas que chegam correndo. As minhas certezas devem sempre estar acompanhadas das verdades, que é impossível se eu não considerar o outro lado. Porque no fundo eu sei que também sou a aprovação de alguém. Isso é uma certeza. A verdade não acelera, filho. Quem acelera são as vozes. Elas têm pressa de te convencer, senão elas enfraquecem. Se você tentar ouvir o que o outro tem a dizer, se você buscar entender o lado dele, então pronto, aí que as vozes perdem a vez mesmo. Na maior parte das vezes, as vozes reduzem significativamente a força para quem espera pelo outro dia para resolver. Filho, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pensa com carinho, presta atenção e responda com sinceridade. Você já se pegou falando? Eu quero que a justiça seja feita. Ou até mesmo, a justiça está com Deus e Ele nunca falha. Espera pra ver. Então, filho, e se você estiver errado, ainda vai querer que a justiça seja feita, porque ela não vai se respaldar na tua certeza e sim nas leis divinas. E tem filho que se engana, viu? Vejo até filho dizendo que quer a verdade, mas querendo sustentar a mentira. Tem filho pedindo para Deus mostrar quem está errado, mas depois reclama se acaba sendo exposto. Você precisa ser sincero com Deus para Ele poder ajudar você. Fale com Ele de coração aberto e sem certezas. Deixe as certezas com Ele. Fale sobre seu coração, mas não declare a sentença dos seus julgamentos. Lembra, filho, a justiça é divina e não pessoal.
vozes, filho, essas vão só colocando você em uma encrenca pior que a outra. Por isso, toda vez que uma certeza chegar batendo forte na tua porta, não abre depressa, não. Pergunta primeiro: quem disse isso? O que quer com isso? Quem está falando comigo? De quem é essa ideia que estou comprando? Quem se dirigiu a mim é uma voz promovendo a paz ou conflito desnecessário? É a coragem ou é o medo disfarçado? É a sabedoria ou é meu orgulho querendo ter razão? É o divino ou são aquelas vozes encrenqueiras se aproveitando da minha falta de atenção? Repara nisso, as vozes nunca chegam perguntando, elas chegam afirmando e a certeza se formam. Foi de propósito, ele quis te machucar. Ela não presta, ela não liga pra você. Você sabe muito bem o que aconteceu, mas sabe mesmo, filho? Ou só acha que sabe? Porque existe uma diferença muito grande entre enxergar uma situação e enxergar aquilo que você quer enxergar. Tem gente fechando a porta para se proteger da mentira, deixando a verdade lá fora. Vai conversar, filho, vai desfazer o mal entendido, ou pelo menos ter a certeza, aliar a certeza com a verdade. A certeza nunca foi o problema, tornar ela absoluta, imutável, sim. Aí quando meu filho tenta pensar na solução, as vozes começam com o mais. Deixa a avó trazer os mais. Do outro lado da moeda, ele fez isso, mas será que nós não interpretamos mal? Foi realmente assim, mas será que aumentamos em muito aquilo que realmente aconteceu? A pessoa mereceu, mas eu preciso sempre responder com dureza. Filho, você ainda quer justiça? Então lute por ela, filho. Esse direito é seu. Mas se você não tiver certeza, filho, lute só pela misericórdia para com você e para o outro também. Todo mundo ama a justiça quando ela aponta para o erro do outro, mas fugimos dela quando os dedos apontam para nós. Não aceite que ninguém te faça mal, imponha respeito e limites, mas não esqueça de se libertar, filho, da pessoa, da situação e do seu próprio rancor. Em muitas rezas pedimos para Deus colocar cada um no seu lugar. E filho, e se Deus só estiver colocando a gente no nosso? Às vezes, quando acontece algo na nossa vida que a gente não esperava, imagino que seja Deus nos colocando em nosso lugar. Se tem uma coisa que é difícil de lidar, é um filho mimado, então as leis têm que ensinar. Filho, cultive no seu coração as certezas bonitas,
as que nascem do amor, da experiência, da sabedoria e da paz. E sempre questione as vozes que gritam, que humilham, que colocam você acima dos outros, e as que colocam abaixo também. Você é mais importante do que imagina. Tem mãos silenciosas te abençoando nesse momento. Tem anjos de luz guiando seus passos. Tem gente orando por você Sem você saber, tem gente que te ama mais do que você imagina. Tem amparo espiritual trabalhando enquanto você dorme. Tem auxílio chegando que teus olhos ainda não conseguem enxergar. E tem uma força dentro de você capaz de calar qualquer voz que atormenta sua mente, esperando a força do seu despertar. A avó tá aqui, filho, te dando amor e amparo, esperando o seu tempo de encontrar a tua verdade. que seja verdade, consciente e imutável. Mas quem precisa parar de dar forças para as vozes que ficam confundindo a sua mente é voz.